Eu sou a Ana Lu do Estudar Fora e hoje nós vamos falar sobre o TOEFL. O TOEFL é um dos exames mais famosos para avaliar proficiência em inglês e é um dos exames mais usados para quando você quer estudar no exterior. Essa prova avalia várias coisas: a sua habilidade de fala, de escrita, de interpretação de texto e de compreensão do idioma. Para avaliar todos esses aspectos, a prova é dividida em 4 partes: listening, speaking, writing e reading. Agora imagina você dar conta de estudar para todas essas partes em apenas 7 dias. Será que é possível? Nós vamos descobrir nesse vídeo. Se você acompanha o canal do Estudar Fora, você sabe que nós recentemente lançamos um vídeo da Nath falando sobre como ela se preparou para o IELTS em apenas 7 dias. Se você vai prestar o IELTS, vai lá, clica no card e acompanha essas dicas. Mas hoje a gente vai falar sobre o TOEFL, então vamos lá. É importante você saber que quando você vai fazer uma prova dessas, você precisa ter um objetivo claro sobre o que você quer. Então, claro que o ideal é você ter bastante tempo para se preparar com antecedência, mas a gente sabe que às vezes acontece de deixar para a última hora. Então, saiba por que você quer fazer aquela prova. Se você sabe que você quer fazer o TOEFL para aplicar para um mestrado e que a nota mínima é 100, então você sabe que você tem esse objetivo. E quando você tiver o seu objetivo em mente, é importante você fazer uma autoavaliação do seu inglês antes de começar a estudar para a prova e antes de marcar a data da prova, para você saber o quanto de tempo você realmente vai precisar para estudar. Quando você fizer a sua autoavaliação do seu nível de inglês, você também vai poder entender quais são as partes que você tem mais facilidade e as partes que você tem mais dificuldade. Assim você pode potencializar aquelas partes que você tem mais facilidade e focar um pouco nas que você tem mais dificuldade e melhorar elas antes da prova. Quando você estiver pensando sobre quais as partes da prova que você mais precisa trabalhar, é importante você também colocar em jogo o fator de ansiedade. Eu, por exemplo, fico muito ansiosa para fazer provas e não foi diferente quando eu fui fazer o TOEFL. Eu precisava criar planos para entender como a prova vai funcionar e criar táticas para eu não ficar tão ansiosa no momento da prova. Quando eu estava me preparando para fazer o TOEFL, eu sabia que eu não tinha muito tempo para me preparar, mas eu também sabia que eu tinha de bagagem alguns anos de aula de inglês e que eu tinha o hábito de ler bastante em inglês. Então eu tinha uma ideia de que a parte de reading talvez não seria uma parte com a qual eu teria tanta dificuldade assim. Mas por mais que eu soubesse que eu provavelmente não teria tanta dificuldade na parte de reading, eu sabia que a parte de speaking seria uma parte bem difícil para mim. Não só porque eu não tinha muita prática em falar inglês no dia a dia, mas também o fator ansiedade ia pegar bastante nessa parte. Então eu sabia que quando eu estivesse me preparando para o TOEFL, mesmo que em 7 dias, eu tinha que alocar um bom tempo para me preparar para essa parte da prova. Agora vamos elaborar um plano de estudos para o TOEFL em 7 dias. Isso vale para qualquer prova do tipo, pode ser o TOEFL, mas também o IELTS, o GMAT ou o GRE, que são usados para outros processos seletivos para estudar no exterior. É importante não compilar tudo em um só dia e fazer tudo de uma vez. O melhor é você dividir um pouco os seus estudos em vários dias diferentes. E também pensar em quais são as habilidades que você tem dificuldade, mas que você consegue remediar em um tempo curto. Por exemplo, se você tem dificuldade com writing, uma dica boa é você memorizar alguns conectivos clássicos do inglês que você pode usar na hora de escrever sua redação. Também é legal você conhecer algumas técnicas clássicas de como estudar para o TOEFL, mas a verdade é que não tem nenhuma técnica específica que garantirá o seu sucesso. É muito importante você entender como você mesmo estuda e qual é o melhor jeito de você aprender, e daí adaptar essas técnicas de estudo para o material que você vai precisar para o TOEFL. Faça do idioma um hábito. Isso é uma dica que a gente ouve bastante em aulas clássicas de inglês, mas é muito verdade e vale a pena lembrar. Então, quando você estiver se preparando para fazer uma prova como o TOEFL, tente colocar o inglês na sua vida cotidiana em vários aspectos diferentes. Então tente ler o máximo de coisa em inglês que você puder. Isso pode ser qualquer tipo de material, pode ser ficção, pode ser jornal, pode ser até um artigo acadêmico do seu interesse. Não importa, porque o TOEFL pede coisas desde história até política e ciências e é bom você praticar a leitura em vários temas diferentes. Você pode também colocar nas suas redes sociais várias coisas em inglês, como se fosse um lembrete diário para você praticar a língua. Você também pode ouvir músicas em inglês e até anotar partes da letra que você acha interessantes como uma prática da língua. E uma coisa que eu gostei bastante de fazer quando eu estava me preparando é assistir uma série queridinha, como Friends, por exemplo, que é falado no sotaque americano, que é usado na prova do TOEFL e que me ajudou a descontrair um pouco e também praticar a língua ao mesmo tempo. E se você quer dominar o inglês para se preparar para o TOEFL em apenas 7 dias, é importante você fazer uma imersão completa essa semana na língua inglesa.
Conheça a estrutura do exame. Se eu tivesse que escolher uma dica como a principal, eu diria que é essa. Você conhecer a estrutura do TOEFL é importante também para o fator ansiedade, como eu já mencionei. Você saber o que de fato vai ser pedido na prova ajuda bastante, tanto na sua preparação quanto na sua tranquilidade quando você estiver indo fazer a prova. Situações no campus, por exemplo, são muito comuns no speaking e listening. É pouco provável que apareça temas muito opinativos no writing, como o de política, por exemplo. Então, se isso é algo que te deixa estressado, pode ficar calmo. Ter conhecimento sobre a estrutura da prova também ajuda no planejamento. Por exemplo, se você não souber que na parte do speaking fica um cronômetro na tela, isso pode causar um pouco de ansiedade. Então, se você já for sabendo que isso vai acontecer, isso pode te acalmar um pouquinho. Também é legal você saber alguns temas clássicos que são pedidos no TOEFL no writing, por exemplo. Às vezes tem temas mais opinativos, mais de interpretação de texto, etc. Memorize frases ou estruturas. Essa é uma dica que gera bastante resultado. Você pode, por exemplo, memorizar alguns verbos que podem ser úteis na hora do speaking e também alguns conectivos que são bons de serem usados na hora do writing. Assim, você tem algumas coisas na manga para usar naquela hora H do exame que pode dar algo a mais para o seu writing ou speaking. Treine para o speaking com um cronômetro. Isso pode parecer um pouco estranho, mas vai ajudar muito na hora da prova. Mesmo você não tendo muito tempo, faça questão de priorizar a prática cronometrada de algumas atividades para o TOEFL, por exemplo, o speaking. No TOEFL, a parte do speaking vai pedir falas de aproximadamente 45 a 60 segundos. Então é muito legal você tirar um tempinho para pegar seu celular e cronometrar você explicando uma questão ou dando uma opinião sua em apenas 45 a 60 segundos para praticar fazer o speaking nesse tempo limitado. Leia antes da prova e respire fundo. É normal que logo antes da prova a ansiedade vai bater, então uma dica legal é você levar um livro com você que não tenha nada a ver com o TOEFL, mas que seja em inglês, para você ler um pouco e descontrair antes da prova e também entrar no clima da língua. E se você ainda está muito perdido, a gente tem vários vídeos sobre preparação para o TOEFL que a gente vai deixar aqui nos cards. Por enquanto é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e que ele te ajude na sua preparação para o TOEFL. Muito obrigada e até a próxima. Uma dica importante é que mesmo... Uma dica importante é que mesmo se você tem um tempo limitado, como 7 dias,